Olá, nesse vídeo iremos tratar sobre as equações de Maxwell e ondas eletromagnéticas. Bom, como foi tratado no vídeo anterior, né, que a gente deu uma introdução sobre as equações de Maxwell, né, a gente viu, né, que com a contribuição de Maxwell, uma correção, né, de Maxwell para a lei de Ampère, que seria a partir, né, da introdução dessa que a gente chama de corrente de deslocamento da lei de Ampère, a gente passa a ter, então, as quatro equações que regem, né, todo o nosso eletromagnetismo. Tá? Essas quatro equações elas são ligadas. Né? A gente tem, relembrando, a lei de Gauss, que fala que como uma carga consegue gerar um campo elétrico, né? A lei, né, o análogo à lei de Gauss para o magnetismo, né, que nos diz que não existe um monopolo magnético, né? Ou seja, eu não tenho uma carga, né, um monopolo de carga que vai gerar um campo magnético. Para me gerar um campo magnético, eu preciso de ao menos um dipolo, né? Eu preciso ter um ímã, né, onde eu vou ter lá um polo norte, um polo sul. Tá? A partir disso, eu conseguiria gerar um campo magnético. Tá? E aí a gente tem, né, a lei de Faraday, que nos fala que a variação de um fluxo magnético induz a formação de um campo elétrico, né? E a lei de Ampère, Maxwell, com a correção de Maxwell, nos fala que ou uma corrente estática, né, ela induz a formação de um campo elétrico, tá? Ou ainda a variação de um fluxo elétrico também induz a formação de um campo magnético, tá? Então, essas são as quatro equações que a gente normalmente chama de equações de Maxwell, né? E a partir dessas equações, né, e com a contribuição de Maxwell, o que foi visto? Né? A gente consegue combinar essas quatro equações, tá? E a partir dessas quatro equações a gente consegue deduzir a equação de uma onda, né? que é o que a gente vai chamar de onda eletromagnética. Tá? Isso foi, quem viu isso foi Maxwell. Né? O Maxwell, ao trabalhar com essas quatro equações em conjunto, né? Então ele via que existia uma ligação entre elas, né? Ou seja, por exemplo, ele percebeu, né, que se eu tenho uma variação num campo elétrico, eu gero um campo magnético variável. Né? E só que se eu tenho um campo magnético variável, eu também gero um campo elétrico variável. Né? Então, assim, se eu vario um campo magnético, eu gero um campo elétrico. Se eu vario um campo elétrico, eu gero um campo magnético. Então, essas coisas estariam ligadas. Tá? E é daí que surge, né, a onda eletromagnética. E aí, então, o Maxwell, ao trabalhar com essas quatro equações, ele vai deduzir, né, uma equação de uma onda eletromagnética, e aí na hora que ele faz essa dedução, ele vê uma segunda coisa importante, ele percebe, né, que a velocidade de propagação dessa onda eletromagnética, que até então, né, não se sabia exatamente o que era, né, o que representava aquela equação matemática, né, o que representava essa onda, o que é uma onda eletromagnética. Né? Mas na hora que ele calcula, né, e vê o valor teórico para essa velocidade dessa onda eletromagnética, que a gente vai representar sempre como sendo C, né, que é 1 sobre raiz de μ0 ε0, ele viu que isso aqui, né, já está arredondado, né, mas dá, então, aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá? Só que nessa mesma época, né, na mesma época de Maxwell, na verdade, já existia, né, a gente vai falar isso em outros vídeos, mas já existia um debate, né, sobre o que era a luz, né, se a luz ela é uma onda, se ela é uma partícula. Então também já existia, né, vários experimentos, né, e discussões a respeito se a luz, por exemplo, ela se propagava, né, com uma velocidade constante ou não. Então existiam experimentos onde isso era medido. Né? E eles viam lá que ao fazer a medida da velocidade da luz, eles também encontravam um valor muito próximo a isso. Né? Então, né, isso aqui também vai ser um indício para a gente, né, de que a luz, a nossa luz visível, tá, ela é, na verdade, uma onda eletromagnética. Então, nessa época, o pessoal então começou a entender a luz, né, como uma onda eletromagnética. A gente vai ver, né, posteriormente, em outros vídeos, tá, que a luz ela tem uma natureza ainda um pouco mais complexa. Né? Ela não pode ser tratada simplesmente como uma onda. Tá? Mas, né, ela ainda é uma onda eletromagnética que vai se propagar exatamente com essa velocidade, uma velocidade constante, né, quando a gente está no mesmo meio, que aí é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá? Só que isso não é uma característica exclusivamente da luz. Né? A gente vai ver que outras, né,
ondas, né, que a gente inicialmente conhece diferente, na verdade são todas ondas eletromagnéticas, tá? Bom, isso surge exatamente da combinação dessas 4 equações, né, que vão regir o eletromagnetismo, que a gente chama de equações de Maxwell, tá? Então, se a gente combina, aqui eu não vou mostrar como que deduz, tá, a equação de onda eletromagnética, né, mas a partir daquelas 4 equações de Maxwell, a gente consegue deduzir, tá, e mostrar que eu consigo formar essa equação de onda, né? Note que, se a gente lembrar, né, como a gente tinha uma onda mecânica, né, a equação de uma onda mecânica aqui, né, variando em uma posição e no tempo, né, eu tinha derivada segunda de y em relação a x, né, e a derivada segunda de y em relação ao tempo. Aqui eu tenho uma estrutura muito parecida, né? Só que note que agora eu vou variar, ao invés de variar o y, né, eu vou variar o campo elétrico, tá? Tanto no espaço quanto no tempo, só que eu também chego numa segunda equação onde eu vario o campo magnético no espaço e no tempo. Aqui, para simplificar, eu estou falando que o campo magnético e o elétrico, né, eles só estão variando aqui ao longo de uma posição, né, por exemplo, x, tá? Você, obviamente, pode falar que ele está variando ao longo de y ou de z, né, ou em mais de uma dimensão, né, em x, y, por exemplo, tá? Que é só para simplificar, né? Mas então a gente chega nessas duas equações, né? Que são, representa, né, uma onda eletromagnética, tá? Então o que será uma onda eletromagnética? Vai ser uma variação, né, no espaço e no tempo de um campo elétrico simultaneamente com um campo magnético, né? Que isso sai exatamente lá das leis de Faraday e de Ampère, Maxwell, né? Se eu tenho uma variação de um campo elétrico, eu gero um campo magnético. Se eu tenho a variação de um campo magnético, eu gero um campo elétrico, né? Então, por isso que essas duas equações elas vão estar sempre, vamos dizer, acopladas, né? Se eu tenho uma onda eletromagnética, eu tenho essas duas oscilações, tá? E note que aqui, né, a velocidade de propagação dessa onda é exatamente essa constante C que eu mostrei, né, no slide anterior. Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai ver que isso vai dar aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é a velocidade de propagação, por exemplo, da luz, tá? Bom, se a gente comparar, né, essa equação, a gente já desenvolveu isso, né, com a solução, né, de uma onda mecânica, né, a gente tinha, né, que uma função de onda ela tinha que obedecer essa regra, né, tinha que ter essa relação entre posição e tempo. Aqui, para uma onda eletromagnética, né, a gente vai ver a mesma coisa, né? Então, eu tinha essa função de onda, então esse aqui seria um exemplo de função de onda, né, aqui em uma dimensão, tá? Espacial, né? E aí, se a gente resolver essas duas equações diferenciais, a gente chegaria na mesma solução, tá? Uma solução muito parecida, né? Só que eu vou ter uma solução tanto para o campo elétrico, quanto uma solução para o campo magnético, tá? Então, se eu for representar isso aqui num desenho, note que eu vou ter, né, por exemplo, tá? Isso aqui é uma onda, né, do campo elétrico, e aqui eu vou ter uma onda de um campo magnético, tá? Note que essas duas oscilações são acopladas, só que a gente tem alguns pontos importantes, tá? A primeira delas, né, que o campo elétrico e um campo magnético, eles sempre vão oscilar com direções perpendiculares, tá? Então, enquanto um campo elétrico ele está oscilando ao longo, por exemplo, aqui de Y, né, ele está oscilando sempre ao longo dessa direção aqui, tá? Por exemplo, vertical, né? O campo magnético, por exemplo, ele vai estar oscilando sempre ao longo da direção aqui, por exemplo, X, tá? Estaria sempre saindo do plano aqui, né? Eles sempre são perpendiculares entre si, tá? Então, isso vai ser um ponto importante. No entanto, a gente vê que eles oscilam aqui, né? Inicialmente, eles estão sempre em fase, né? Eu tenho um mínimo de um campo elétrico, eu tenho um mínimo de campo magnético, tá? Então, isso é o que vai caracterizar, então, a nossa onda eletromagnética, tá? Aqui, de novo, né, eu só estou representando em uma dimensão, tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de uma onda plana, né? Porque eu tenho aqui uma onda, né, que está se propagando somente
num plano aqui do tipo X, tá? A gente pode representar isso em outras coordenadas, né? Coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, tá? Então, a gente poderia representar isso em outras dimensões, em mais dimensões, né? Inclusive, de uma forma geral, a gente pode escrever a equação de onda eletromagnética dessa forma, tá? Onde aqui, então, a gente tem, né, a derivada lá de x, de y, tá? Então, seria uma representação um pouco mais genérica, né, um pouco mais geral para uma equação de onda, tá? Note que isso aqui é um vetor, né? Então, tem vetores aqui, então tem uma derivada segunda de um vetor nas suas diferentes posições, tá? É igual eu tinha comentado, né? O que são as características importantes, né? Que o campo elétrico e magnético, eles vão ser sempre perpendiculares entre si, são vetores, tá? Eles estão sempre em fase, né? Uma outra coisa que não vai dar para ver exatamente daqui, tá? A gente consegue mostrar que o módulo do campo elétrico ele se relaciona com o campo magnético por essa equação, ou seja, o campo elétrico vai ser sempre igual em módulo, né? A velocidade da luz, ou a velocidade de propagação da minha onda eletromagnética vezes o módulo do campo magnético, tá? E a gente vai estudar isso em outro vídeo, que a direção de propagação dessa onda vai ser sempre dada, ela vai sempre ter que ser tanto ortogonal ao campo elétrico e ao campo magnético. Ou seja, a direção de propagação dessa onda vai ser dada pelo produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético. Se a gente voltar aqui nesse esquema anterior, tá? Então, se eu tenho uma onda eletromagnética, onde, por exemplo, o campo elétrico está na direção Y, o campo magnético está na direção aqui X, tá? A minha onda, ela se propaga nessa direção aqui, por exemplo, Z, tá? Ela está se propagando nessa direção, então a onda está caminhando, né, ao longo desse eixo, tá? O campo elétrico oscila numa direção, o magnético na outra, mas ela se propaga, né, ela se caminha na direção perpendicular a ambos os casos, tá? Então, exatamente, né, é daí que sai esse produto vetorial aqui, tá? Então, isso seria as características de uma onda eletromagnética, né? Como eu falei, aqui só é importante ter cuidado, né? A velocidade de propagação dessa onda aqui é c, isso vai ser no vácuo, tá? Então, uma grande diferença de uma onda eletromagnética para uma onda mecânica, né? Enquanto uma onda mecânica eu preciso de um meio material, para, por exemplo, uma onda sonora, né? Eu só tenho som se eu tiver uma onda, né? Que tá, uma onda sonora propagando, por exemplo, num material, por exemplo, o ar, né? Se eu retiro todo o ar de um ambiente, se eu tiver no vácuo, né, que é a ausência de matéria, tá? A gente não tem propagação de onda sonora, tá? Porque eu não tenho matéria, né? No entanto, uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, né? Por exemplo, agora a gente vai ver, a luz, ela é uma onda eletromagnética, né? A gente sabe, né, entre o Sol e a Terra, a gente tem um espaço vazio, né? Que é um vácuo aí, a gente tem, né, no espaço, a gente vai ter lá o vácuo, tá? E nesse caso, mesmo assim, a gente consegue, né, observar a luz que está sendo emitida do Sol e chega até a Terra, tá? E aí a velocidade de propagação dessa luz no vácuo é c, tá? Só que, por exemplo, se eu tiver esse raio de luz, né, ele muda de material, tá? Então, por exemplo, eu saio da luz, eu saio do vácuo e entro, por exemplo, no vidro, tá? A velocidade de propagação dessa luz ou dessa onda eletromagnética, ela vai mudar, né? Ela vai ser menor do que c, tá? A velocidade c é sempre a maior possível, né? Isso, inclusive, é um teorema que vem lá da teoria da relatividade, né? Que fala que nada consegue se propagar com velocidade maior do que essa velocidade c, tá? Isso aí é uma outra matéria, né? Então, eu vou ter uma velocidade que vai, se ela está no meio material, vai ser menor do que c. No entanto, o comprimento de onda, então, ele também vai variar, tá? Então, se eu tenho uma luz, né, que começa no vácuo e termina no vidro, por exemplo, a velocidade da luz no vidro vai ser menor e o comprimento de onda também vai ser menor. Por que eu chamo isso? É importante, né? Muitas vezes a gente vai ver, por exemplo, a gente, sei lá, né, associa um comprimento de onda, por exemplo, à luz, né, ou uma determinada radiação, uma onda eletromagnética, tá? Só que quando a gente faz isso, por exemplo, a gente fala isso pensando no vácuo, né? Então, por exemplo, a gente vai ver lá na frente que, por exemplo, né, uma luz vermelha, se eu pegar um laser pointer vermelho, tá? Normalmente o comprimento de onda, que até vai estar escrito lá nesse laser pointer,
tá? Ele vai estar escrito lá, por exemplo, que é um laser de comprimento de onda de 630 nanômetros, tá? Só que isso é válido para o vácuo, tá? Se eu tiver em um outro meio esse comprimento de onda, ele pode ser diferente, tá? Porque a velocidade muda, né? Então, o comprimento de onda tem que mudar para eu manter essa igualdade, tá? A frequência ela vai depender da minha fonte, ok? Bom, e aí, né, apesar da gente ter, então, uma onda eletromagnética que vai ter aquela única equação, tá? A gente normalmente define vários tipos de ondas eletromagnéticas, né? Por quê? Porque a gente vê que a gente tem várias frequências, a gente pode ter ondas, né, que onde eu vou variar a frequência aqui, tá? Então, é claro, né, para a mesma velocidade, se eu variar a frequência, eu vario o comprimento de onda para manter, né? Todas as ondas eletromagnéticas, independente da frequência, se ela está no espaço, ela vai se propagar com velocidade c, né? Se está no vácuo, tá? Então, eu vou ter diferentes frequências e, normalmente, para cada faixa de frequência, a gente define, né, um tipo de onda eletromagnética, tá? Ou por modos distintos de gerar, né? A gente também classifica ondas eletromagnéticas diferentes quando elas são geradas de formas diferentes, tá? Ou comportamentos, né, num determinado material. Tá? Disso, então, a gente tem o que a gente chama de espectro de uma onda eletromagnética. Tá? Então, por exemplo, né, aqui eu tenho uma onda eletromagnética com diferentes frequências, né? Igual eu falei, aqui está a região de frequência, tá? A frequência aqui, né? Da luz visível. Então, minha região de frequência da luz visível vai do vermelho até o violeta, né? Tudo que tem frequência maior do que violeta, a gente passa a chamar de ultravioleta, né? Então, seria uma região onde a gente não enxerga mais, tá? E frequências menores, né, do que a frequência do vermelho, tá? A gente passa a chamar de infravermelho e também a gente não enxerga. Okay? Então, a gente tem uma região aqui, né, que é mais ou menos visível, tá? Região do visível, né? Então, isso é o que a gente normalmente chama de luz visível, tá? Só que a gente tem radiação, onda eletromagnética, que a gente vai chamar de ultravioleta, que é acima do violeta, tá? Só que a gente também tem os raios X, né? Raios gama, né? Onde a energia é diferente, frequência é diferente, tá? Realmente maiores, né? Sempre maiores aqui do que energia no visível, tá? Mas note que isso tudo continua sendo onda eletromagnética, tá? A gente também tem infravermelho, a gente tem micro-ondas, né? Que aí daí, que inclusive, vem um aparelho de micro-ondas, que a gente normalmente tem, né? Hoje de forma bem mais acessível. O que é um aparelho de micro-ondas? Ele é um aparelho que está emitindo lá dentro ondas nesse comprimento de onda, de micro-ondas, tá? Então, o comprimento de onda dessa onda tem da região de micros, né? A gente tem ondas de rádio, não confundir ondas de rádio com onda sonora, né? Isso é uma confusão um pouco comum, tá? Uma onda de rádio, ela é uma onda eletromagnética, né? Uma onda sonora, tá? É uma onda mecânica, são ondas diferentes, né? Só que o rádio, o aparelhinho de rádio, né? Ele pode, né, converter, né, uma onda eletromagnética, por exemplo, em uma onda mecânica, né? Lá com o seu alto-falante, né? E aí, para isso, a gente usa, por exemplo, um circuito do tipo RLC, né? Igual a gente já estudou aí em vídeos anteriores, tá? Então, a gente tem diferentes ondas, né? Na verdade, diferentes frequências para uma mesma onda. E a gente classifica isso diferente, né? E aí, por que a gente também classifica isso? Porque normalmente a interação, né, o comprimento de onda é diferente, então a interação, né, dessa radiação, né, de uma forma mais geral, dessa onda com a matéria, ela é diferente, né? Então, por exemplo, o raio-x, se a gente joga raio-x diretamente sobre a nossa pele, a gente pode causar, por exemplo, um câncer, né? Ou seja, eu vou causar um defeito numa célula, eu posso matar uma célula. Um raio gama mais ainda, né? A luz visível não, tá? Então a gente usa, né? A energia é diferente, o comprimento é diferente, então a interação também será diferente, tá? Então a gente pode classificar, né, essa onda eletromagnética dentro desse grande espectro eletromagnético aqui, tá? Então vai ter diferentes nomes, tá? Para uma mesma onda. Então matematicamente, tá? A equação de onda para o raio-x é a mesma para a onda visível, tá? Só vai mudar para a gente lá comprimento de onda e frequência, né? É claro que
muitas vezes, para me gerar uma luz visível, ou gerar um raio gama, né, a geração é diferente, tá? Que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho no próximo vídeo, como que eu posso produzir, por exemplo, né, uma onda eletromagnética, ok? Bom, então, aqui, né, só para destacar, né, o que seria uma onda, uma luz, tá? Então, toda a parte de ótica, né, na verdade, a ótica, por isso que ela passa depois a ser estudada dentro desse contexto de uma onda eletromagnética, né, porque toda a ótica, né, que a gente normalmente está interessado nos fenômenos relacionados à luz, tá? Ela está dentro, né, ela também poderá ser descrita pelas equações de Maxwell, né, a partir do eletromagnetismo, né, porque a luz, então, a gente vai perceber, tá, que ela é também uma onda eletromagnética, tá? Isso até é claro, depois a gente analisar efeitos quânticos, tá, da luz, né? Mas, então, né, igual eu falei, quando a gente está na referência aqui no vácuo, olha só, a luz vermelha, né, ela fica aqui nessa faixa, né? Daí, por exemplo, o laserzinho pointer, normalmente a gente tem um comprimento de onda aqui de 630, né? Um laser, por exemplo, de um gás hélio neônio, tá? Luz amarela, o laser verde, né? Fica lá em mais ou menos 530 também, tá? E assim por diante, até você cair aqui lá para o violeta, tá? Então, aqui a gente tem uma região, né, da luz visível, né? O micro-ondas normalmente é a mesma faixa aqui do Bluetooth, né? O Bluetooth, a onda, né, de emissão lá de um Bluetooth, também o comprimento de onda é da ordem de micro-ondas, tá? Raio-X, né, tem comprimentos de ondas, né, menores, tá? Ou frequências muito altas, então como o comprimento de onda é pequeno, ele penetra mais facilmente na matéria, né? Por isso que ele passa a ser perigoso, né? Para a saúde, né? Como, por exemplo, raio gama, que ainda é mais, né? Bom, então esse é um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas, ok? Abraço, pessoal.